Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula no Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Cleidilene, da disciplina de Ciências do 7º ano do Ensino Fundamental, anos finais. E hoje o tema da nossa aula é a urbanização e o calor na Terra. Antes de começar, vou passar algumas informações importantes. Esta aula é do 7º ano do Ensino Fundamental, anos finais, e trabalha a habilidade que busca diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmicos cotidianas. Essa aula tem como objetivo conhecer o que é e como ocorre o fenômeno da inversão térmica, apontar as causas e as consequências dos efeitos da inversão térmica para a saúde humana e diferenciar ilhas de calor e inversão térmica. Então vamos lá para mais uma aula. Aproveita e já pega o seu material, caderno, lápis, borracha, pois serão passadas muitas informações importantes e você vai precisar anotar. Mas antes, não se esqueça de assinar a lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e pronto, a sua presença já vai estar garantida nessa aula. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós. Para iniciarmos a aula de hoje, eu gostaria que você observasse essas duas imagens. De um lado, temos a imagem na cidade do Almaty, que fica no Cazaquistão, e do outro temos a cidade de São Paulo, que fica no Brasil. Mas o que será que essas imagens têm em comum? Bom, o que elas têm em comum são os poluentes que estão retidos na atmosfera. Então, nesta aula nós iremos abordar esses fenômenos que são muito comuns em cidades urbanizadas, onde há a inversão térmica e as ilhas de calor. Não se pode negar a importância do processo de urbanização das grandes cidades. Afinal de contas, a urbanização promove o crescimento de muitas cidades pelo mundo inteiro. Porém, uma das maiores ameaças para a saúde da população é o calor, pois o excesso de urbanização e a ausência de verde nas cidades geram ainda as ilhas de calor urbano. Mas o que é o calor? O calor, ele é definido como sendo uma energia térmica em trânsito que flui de um corpo para o outro em razão da diferença de temperatura existente entre eles. Bom, sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Por exemplo, no verão, um lago ele pode armazenar energia térmica durante o dia e transferi-la ao ambiente à noite na forma de calor. Você já parou para observar que nas cidades grandes, além da poluição ser maior, o vento não circula como nas cidades pequenas? É normal o vento não ter tanta circulação nesses ambientes, onde há muitas construções de edifício. Mas você sabe qual é o motivo disso? O motivo é que existe um fenômeno que é responsável por esse acontecimento, que se chama inversão térmica. Como o próprio nome sugere, a inversão térmica é a inversão das camadas atmosféricas. É um fenômeno atmosférico característico dos grandes centros urbanos e industrializados e corresponde ao aprisionamento de uma camada de ar frio próximo da superfície terrestre. Essa camada de ar frio, que é mais densa, tem a sua circulação interrompida por uma camada de ar quente que fica posicionada sobre ela. Esse movimento faz com que haja a inversão das temperaturas, provocando assim a retenção da poluição na camada inferior bem próxima do solo. Esse fenômeno atmosférico pode ocorrer em qualquer parte do planeta, mas principalmente em grandes metrópoles e centros urbanos. Geralmente, a inversão térmica costuma acontecer no final da madrugada e início da manhã, sendo mais comum acontecer no inverno. Vale ressaltar que para que o ar circule no planeta, existem as chamadas correntes de convecção. Elas se formam em razão da diferença de densidade do ar.
Quando o ar ele é aquecido, ele se expande e torna-se menos denso do que o ar frio. Desta forma, o ar frio ele desce e o ar quente ele sobe, formando assim a corrente de convecção. Mas o problema está quando o ar ele fica estacionado na parte inferior e provoca o que conhecemos como inversão térmica. Mas você já parou para pensar o que causa a inversão térmica? Bom, é um fenômeno natural, mas que é potencializado pelas ações humanas. Os principais fatores que favorecem essa inversão são os dias frios, a ausência de chuva, gases poluentes e as ações humanas, como as ações de queimadas. Em cidades mais urbanizadas e industrializadas, a emissão de gases poluentes no ar é muito maior e mais intensa. Com a inversão térmica, a poluição do ar fica ainda mais forte, pois uma das características desse fenômeno é potencializar a poluição. Desta forma, a inversão térmica acaba afetando diretamente a população, provocando muitos problemas de saúde. Vamos então conhecer esses problemas de saúde causados pela inversão térmica. O surgimento e o agravamento de doenças respiratórias como bronquite, asma e até mesmo a pneumonia, além de irritação nos olhos, na pele e o aparecimento de alergias. Você sabia que as variações de calor induzidas pelo homem são responsáveis por cerca de 5 milhões de mortes precoces por ano em todo o mundo? Doenças como o infarto do miocárdio, o AVC, que é o acidente vascular cerebral, e a pneumonia é muito comum em crianças e idosos. Ou seja, as pessoas elas não morrem por causa do calor ou do frio, mas por doenças associadas a esse fenômeno. O nosso corpo humano não consegue acompanhar a velocidade das mudanças climáticas. Você já observou que em grandes cidades temos a sensação que faz mais calor do que em cidades menores? Pois bem, essa é uma sensação térmica e é muito real, e é conhecido como ilhas de calor. Esse fenômeno de origem térmica eleva as temperaturas das áreas urbanas e faz com que o calor da cidade grande se torne mais quente do que as regiões vizinhas. Ao visitar uma cidade grande, você não vê tantas áreas verdes, né? Mas, na verdade, existem muitas calçadas, ruas, estacionamentos e edifícios. E, consequentemente, essas estruturas geralmente são feitas de materiais como cimento, asfalto, tijolo, vidro, aço, telhados escuros, enfim. Todos esses materiais costumam ter cores mais escuras, como o preto, o marrom e o cinza. Logo, o calor ele tende a se acumular devido à dificuldade de se dissipar. Ao visitar uma cidade grande, você não vê muitas áreas verdes. Na verdade, você vê calçadas, ruas, estacionamentos e até mesmo os edifícios. Essas estruturas geralmente são feitas de materiais como o cimento, o asfalto, o tijolo, o vidro, o aço e telhados escuros. Todos esses materiais costumam ter cores muito escuras, como o preto, o marrom e o cinza. Logo, o calor ele tende a se acumular devido à dificuldade em se dissipar. É importante você saber que os objetos escuros eles absorvem com mais facilidade os comprimentos de ondas de luz e os convertem em calor, de modo que os objetos fiquem mais quentes. Já um objeto de cor clara, ele absorve menos comprimento de onda de luz e, consequentemente, ele vai ser mais frio. Existem vários fatores que contribuem para criar as ilhas de calor nas cidades urbanas e elevar a temperatura nas cidades. Entre elas, podemos destacar as superfícies escuras com uma alta condutividade térmica, a falta de vegetação e áreas verdes nas cidades, os grandes edifícios que abarrotam as cidades, absorvem calor e bloqueiam o vento, a poluição atmosférica causada pelas fábricas, carros, aparelhos de ar-condicionado e entre outros.
Mas como será que podemos contribuir para amenizar os efeitos das ilhas de calor? Bom, o uso de telhados verdes pensados para dissipar o calor no alto dos edifícios reduzem a temperatura da região e evitam o uso de sistema de climatização artificial, como o ar-condicionado. O uso de telhados brancos também favorecem, visto que eles são capazes de refletir os raios solares e reduzir a absorção de calor. Segundo os estudos, os telhados brancos podem refletir até 96% dos raios ultravioletas. A preservação das áreas verdes, as ilhas de calor são formadas principalmente quando o concreto ele toma o lugar das áreas verdes. Portanto, preservar e ampliar essas áreas nas cidades é extremamente importante para ajudar no controle das temperaturas. Conseguiram perceber a importância de tudo que foi dito até aqui sobre a inversão térmica e a ilha de calor? Então fiquem atentos que agora chegou o momento da nossa atividade do dia. Serão 3 questões objetivas que foram elaboradas a partir do conteúdo da aula de hoje. Vamos então para a nossa primeira questão. A primeira questão é o seguinte: a inversão térmica ela é classificada como um problema ambiental urbano, pois, letra A, gera pequenas concentrações de poluentes, letra B, atua especialmente em zonas industrializadas, ou letra C, forma nuvens de chuva muito ácidas. Eu vou te dar um tempo para você pensar. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra B. Atua especialmente em zonas industrializadas. É um típico problema ambiental urbano, pois ocorre especialmente em zonas muito adensadas e urbanizadas, como regiões metropolitanas e grandes cidades. Vamos então para a nossa segunda questão. A segunda questão é: indique corretamente um fator natural que favorece a ocorrência da inversão térmica. Letra A ocorrência de dias mais frios. Letra B, a formação de chuvas de verão. Ou letra C, registro de fortes ventanias. Eu vou te dar um tempo para você pensar. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra A. A ocorrência de dias mais frios contribuem para a inversão térmica, pois o ar frio ele é mais denso no inverno e, consequentemente, ele desce, dificultando assim a circulação do ar. Vamos então para a nossa última questão. A última questão é: uma característica comum nas grandes cidades onde ocorrem as ilhas de calor é letra A, a ausência de áreas verdes, letra B, a poluição de rios urbanos, ou letra C, a erosão de áreas habitadas. Eu vou te dar um tempo para você pensar. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu a letra A. A ausência de áreas verdes é um dos fatores que contribuem para a formação das ilhas de calor. Agora chegou o momento de relembrarmos o que vimos em nossa aula de hoje. Bom, ao longo da nossa aula nós conhecemos 2 fenômenos, que foram a inversão térmica e as ilhas de calor. Aonde a inversão térmica ela é um fenômeno natural caracterizado pela retenção temporária do ar frio próximo da superfície. Já as ilhas de calor é um fenômeno climático que ocorre principalmente
nas cidades com um elevado grau de urbanização. Vimos também que tanto as ilhas de calor quanto a inversão térmica podem afetar diretamente a população em geral, com alguns problemas de saúde, dentre eles o agravamento de doenças respiratórias, o aparecimento de alergias e até mesmo intoxicações respiratórias. E para amenizar os efeitos desses fenômenos, é preciso que haja a criação de áreas verdes nas cidades para diminuir a emissão de poluentes na atmosfera. Agora, como atividade para casa, eu quero que você responda como você pode contribuir para minimizar os efeitos da inversão térmica e das ilhas de calor na sua cidade. Essa atividade ela pode ser feita em formato de pesquisa ou em formato de vídeo de até 1 minuto. Você irá nos enviar através do nosso WhatsApp. Então, anote o nosso número aí, que é o 27 99661 0143. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós do Dever em Casa na TV. Mas não se esqueça de assinar a lista de presença. Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Estamos chegando ao final de mais uma aula no Dever em Casa na TV. Aproveite para seguir a gente nas redes sociais como Instagram, Facebook e no nosso site do Dever em Casa. Por aqui é possível acompanhar toda a nossa programação, além de ver e rever todas as nossas aulas. Basta você apontar o seu celular para esse QR Code que está aqui na tela e passar a seguir a gente. Viu como é simples? Eu espero que você tenha gostado. Foi uma satisfação enorme estar com vocês. Um grande abraço e não se esqueça que mesmo distantes estamos juntos. Tchau!